Conversar agora com o professor e pesquisador da FGV Agro, Felipe Serigatti, sobre essa relação do mercado. Serigatti já aparece aqui com a gente. Serigatti, a fala de Lula aí sobre teto de gastos não é novidade, que ele sempre priorizou questões sociais, mas isso não significa aí que será totalmente responsável. Qual a sua visão? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Kelly. Muito obrigado pelo convite. Pois é, tivemos uma fala importante e contundente hoje, que foi na direção um pouco oposta do que o mercado vinha precificando, principalmente ao longo da semana passada. E olha, não tem qualquer divergência em você manter contas públicas em ordem e a defender, melhorar a situação dos mais necessitados. Vamos lembrar, o grande imposto que os mais necessitados pagam é justamente a inflação. Você ter uma conta pública desarranjada, uma economia cujo endividamento não tem previsibilidade, ninguém sabe exatamente para onde vai, isso faz o que nós vimos hoje. Um dólar ficar mais alto, esse dólar mais alto vai bater em todos os preços, sejam que são formados lá fora ou que tem algum componente importado, vai ficar mais caro aqui no Brasil. Isso pressiona a inflação, bate em todo mundo, com maior intensidade justamente nos mais pobres. Principalmente ao longo da semana passada, o mercado estava precificando, não, olha, seja porque o Centrão ali vai conseguir moderar ali as ações dessa esquerda representada pelo PT, ou até mesmo o mercado precificou, não, no final das contas o Lula vai ser pragmático. A fala observada hoje foi justamente na direção oposta. O que a gente viu no mercado foi justamente o investidor externo, aquele que liderou o processo de otimismo da semana passada, desmontando suas posições aqui no Brasil. Resultado: vimos bolsa para baixo e câmbio para cima. Esse cenário, essa fala, vai justamente na direção oposta do que uma fração do mercado comprou, ou pelo menos acreditou, após a eleição do Lula. Serigatti, ainda na questão política e econômica, a gente viu que a inflação voltou a subir, né? Um sinal de que as medidas de estímulo do atual governo se esgotaram. E o que esperar de agora em diante com o governo Lula, que deve trabalhar para conter o avanço aí da inflação a partir de 2023? Então, vamos por partes, né? De fato, hoje nós tivemos um IPCA acima do que o mercado esperava. O mercado esperava um IPCA de 0,49 e veio 0,59. Ainda assim, a inflação, aquela média móvel de 12 meses, ela continua em trajetória de desaceleração, ou seja, é uma inflação cada vez menor, mas ainda uma inflação de, se eu puder arredondar, 6,5%. De qualquer forma, para quem nós já trabalhamos aqui no Brasil esse ano com uma inflação de 2 dígitos, uma inflação de 6,5% com trajetória de queda, não é uma notícia ruim. Quando a gente pensa nos estímulos, de fato, aqueles estímulos tributários que trouxeram uma forte redução do preço, principalmente de combustíveis, aquele impacto maior já cessou. Mas a gente viu que até mesmo ainda em outubro, nós tivemos contração nos preços de gasolina, óleo diesel, de gás de cozinha. Então, ainda tem uma parte disso que está chegando no mercado. E veja que ainda não chegou a parte do querosene de aviação. Mas já não é uma queda suficiente para compensar as demais altas. De qualquer forma, nós estamos vendo uma inflação em trajetória de queda. Em que velocidade que essa queda vai acontecer ou vai prosseguir? Isso vai depender da sinalização do novo governo. Dinâmicas como a gente viu hoje, provavelmente vão levar o Banco Central a deixar a taxa de juros mais alta por mais tempo, porque ele está olhando para a situação e está dizendo: eu vou jogar sozinho nesse time, porque o outro lado, o lado fiscal, o Poder Executivo, está sinalizando que ao invés de segurar a inflação, ele vai jogar mais lenha nessa fogueira. Ok. Então, qual que é a trajetória? Vai depender da sinalização, e eu acho que não vai ter nenhuma grande medida a ser tomada esse ano, mas principalmente da sinalização do novo governo. O que depende do Banco Central está sendo feito, ele é independente, ótima notícia, continuará sendo feito. O Poder Executivo vai ajudar nesse processo ou vai, na verdade, jogar na contramão do que o Banco Central está tentando fazer?
Obrigada aí, Serigati, pela sua participação, os esclarecimentos. Vamos ficar de olho aí nesse mercado, com certeza. Uma boa noite para você, volte mais vezes. Muito obrigado, ótima noite a todos.